Nós nunca falamos tanto sobre autoestima, autocuidado e amor próprio como a gente tem falado. E ao mesmo tempo, a gente nunca teve pessoas tão ansiosas, cansadas, frustradas e sem autoestima. Não é contraditório? Não é irônico? Então pega seu cafezinho, porque hoje a gente vai conversar sobre como ter uma boa autoestima, uma autoestima que realmente funciona, sem truques, de verdade. A primeira coisa que eu quero falar é que é um pensamento que me vem recorrente à cabeça. Muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que a autoestima ela é só o gostar de si. Mas a autoestima ela é a base para muitas coisas importantes que você vai fazer na vida. A autoestima, na verdade, é a sua relação com você mesmo, é como você se enxerga, é como você se vê, sabe? Não em superioridade, não em inferioridade, mas buscando essa humildade, sabendo quem você é diante de Deus. E essa base, ela conduz todos os seus relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, a sua capacidade, inclusive, de conquistar metas, conquistar objetivos, tomar decisões, se manter firme nos seus valores. Tudo isso é conduzido pela autoestima. E é justamente por essa dimensão, por esse tamanho, que a gente precisa entender que a autoestima vai muito além de só se vestir bem, passar uma maquiagem, vestir a roupa que você gosta. Isso tudo é importante, claro que é, eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas o principal ponto, a principal base da autoestima é ter uma boa identidade. É por isso que a gente não pode falar de autoestima sem falar de identidade, obviamente, mas também sem falar sobre espiritualidade, sobre aquele que te criou, sobre entender que você só é capaz de amar, inclusive a si mesma, porque alguém te amou primeiro. Então eu vejo muito nas redes sociais, principalmente no Instagram, sempre as pessoas associarem essa construção de autoestima ao externo. Então, esteja com as unhas bonitas, faça uma maquiagem, se vista bem, cuide da sua vida, foque em você, se coloque em primeiro lugar. Então, essas coisas, elas, como uma maquiagem, elas aparentemente te dão essa sensação de autoestima. Mas se você não organiza isso, não ordena isso interiormente, não vai adiantar de nada. Quer uma prova disso? Provavelmente você conhece uma mulher bonita, que se cuida, que tem um trabalho, que estuda, que faz todas essas coisas que as pessoas dizem que trazem autoestima, mas que no fundo não se sente bem com ela mesma, sabe? Não tem uma autoimagem boa, está sempre escolhendo relacionamentos ruins, não faz aquilo que ela realmente gostaria de fazer na vida, se sente vazia, sem propósito. Isso porque essa autoestima deslocada da identidade, ela é só uma maquiagem, ela é literalmente uma maquiagem. Então, nesse ponto do vídeo, você está se perguntando, ok, Vitória, eu já entendi que isso tudo faz parte, mas é muito superficial. Então, como é que eu posso realmente construir uma autoestima que funciona, uma autoestima sólida, duradoura, que não vai me deixar na mão quando eu precisar? O primeiro ponto é realmente adquirindo com muita certeza, a noção de que você já é profundamente amada por Deus, por aquele que te criou. E não tem nada, absolutamente nada, que você ou outras pessoas possam fazer para mudar isso. A partir do momento que você se apodera dessa certeza, dessa fé, você para de buscar nos outros aquilo que deveria vir primeiro dentro de você. Então, como eu falei, você só é capaz de amar, inclusive a si mesma, a partir do momento que você entende que você já foi amada por algo superior a você. Porque grande parte das questões, dos problemas de autoestima derivam dessas perguntas. Será que sou amada? Será que eu sou o suficiente? Será que eu estou agradando? Será que as pessoas vão gostar de mim? Então, todas essas questões, elas passam pela cabeça da pessoa que é imatura, da pessoa que não tem identidade, da pessoa que está procurando fora o amor que já deveria vir de dentro dela. E esse amor só é possível que venha de dentro dela quando ela se abastece de uma fonte inesgotável, de uma fonte onde ela não busca esse merecimento, mas já que foi dado para ela, incondicionalmente.
Então, a falta dessa identidade, a preocupação exacerbada com a opinião dos outros, a dificuldade de tomar decisões, a dificuldade de ser constante, de ser disciplinada, essa autossabotagem frequente, tudo isso são sintomas de maturidade. E a pessoa imatura, ela não consegue ter uma boa autoestima, porque, de novo, ela está sempre buscando fora aquilo que ela deveria dar para si mesma, aquilo que ela deveria fazer por si mesma. Então, a pessoa imatura que não consegue ter essa identidade, que não consegue absorver essa certeza de que ela é profundamente amada, ela vai ter essa preocupação exacerbada com a opinião dos outros. Ela vai ter essa dificuldade para tomar decisões, para ser constante, disciplinada nas suas metas, nos seus objetivos. Ela provavelmente vai entrar em relacionamentos ruins, ela provavelmente vai se submeter a abrir mão dos seus valores para tentar agradar, ela vai abrir mão das coisas que ela gosta, que realmente quer, para fazer a vontade dos outros. Então, essa pessoa, ela vai ter muita dificuldade, obviamente, de ter autoestima, de se sentir bem com ela, porque ela não vai conseguir cumprir dois requisitos básicos para ser um adulto funcional da vida, que é a capacidade de cuidar de si e, em segundo lugar, a capacidade de cuidar, de servir e ser útil aos outros. Justamente para isso que nós fomos feitos, essa é a nossa identidade, sabe? Nós somos amados, nós fomos amados para que a gente consiga amar aquele que nos criou e também amar ao próximo como nós mesmos já fomos amados. Então, a nossa identidade, a todo momento, ela nos chama para isso. Então, um indivíduo imaturo, um indivíduo que não tem essa noção de quem ele não consegue fazer isso na prática, ele não consegue ser útil, ele não consegue amar, porque ele está tão preocupado com a própria imagem, está tão preocupado em ser amado em primeiro lugar, que ele não consegue amar. Não conseguindo amar, essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de servir, de ser útil, de fazer o bem para os outros, de realmente provocar uma transformação na vida dela e nas pessoas ao redor. Então, a autoestima não é só uma sensação, não é só quando você passa uma maquiagem, você coloca uma roupa e você, nossa, agora eu estou gostando de mim, agora eu estou me sentindo bonita, agora eu estou com autoestima alta. Na verdade, a autoestima, ela é o fruto da sua dedicação em cumprir o seu propósito de vida. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, ai, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito, eu estou perdida. Seu propósito é cumprir os seus deveres diários, cuidar de você e cuidar dos outros. Essas duas coisas que todo ser humano, todo adulto funcional precisa ser capaz de fazer. Então, quando você cumpre o seu propósito, você necessariamente vai adquirir autoestima. Porque você entende, nossa, eu sou capaz de cuidar da minha vida e eu sou capaz de ser útil, de servir as pessoas ao meu redor. Então, como é que isso funciona na prática? Em primeiro lugar, ser capaz de cuidar de si. O que é esse ser capaz de cuidar de si? É o básico. É o que eu tô falando aqui, que é importante sim, mas que não é tudo. É você realmente fazer uma maquiagem, é você se vestir bem, a ordem pessoal, a higiene pessoal, é você cuidar dos seus ambientes, então sua casa está limpa, suas coisas estão organizadas, você cuida bem das suas coisas. O seu desenvolvimento pessoal, as coisas que só cabem a você estuda bem, você trabalha bem, você chega no horário no seu trabalho, você realmente cumpre o seu trabalho com diligência, sabe? Você não fica perdendo horas no cafezinho, na fofoca, falando mal dos outros, puxando o tapete alheio. Então, essa capacidade de cuidar de se organizar, de ordenar a sua vida, ordenar as suas coisas, manter o básico funcionando da sua saúde física, mental, emocional, ou seja, cuidar de si, ser capaz de cuidar de si e cuidar das suas coisas. Esse é o primeiro ponto. Porque você só é capaz de cuidar dos outros quando você está cuidando de si também. E aí o cuidar dos outros é justamente isso, ajudar as pessoas, ser útil. Então tem alguém precisando de alguma coisa? Vai lá e faça. Às vezes a pessoa nem te pediu, mas você viu que está ali precisando fazer, que ela precisa de alguma coisa, vai lá e faça. Não espere a pessoa pedir, porque às vezes a gente olha, nossa, tô vendo que fulano está precisando de uma ajuda ali, mas ele não pediu ainda, né? Eu tô tão ocupado com as minhas coisas, eu tô tão focado aqui, eu não posso ajudar fulano agora. Às vezes a gente pode, só que às vezes a gente não quer. Então esse ser útil, esse fazer as coisas pelos outros sem esperar validação, sem esperar reconhecimento, sem esperar aplauso. Então, fazer a mais realmente no seu trabalho, mesmo que não reconheça. Fazer a mais na sua casa, mesmo que não reconheça.
dedicar mais tempo aos outros do que tá em rede social, tá fazendo fofoca ou tá perdendo tempo com outra coisa que não é construtiva. Essas duas coisas juntas, feitas no longo prazo, é que realmente vai te dar uma autoestima duradoura, uma autoestima que vai além de uma sensação, uma autoestima que vai além da aparência, além da superficialidade. Às vezes você pode até não estar no seu dia mais bonita, não está com maquiagem, está ali um pouco descabelado, mas se você tem a noção de que você está cumprindo bem os seus deveres diários, que você cumpre o seu propósito, que você é útil para as pessoas, que você consegue cuidar de si e servir, você tem autoestima. Você vai olhar para você e pensar, ok, eu consigo, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de organizar os meus ambientes, de cuidar das minhas coisas, de trabalhar bem, de estudar bem, e ao mesmo tempo eu consigo ajudar ainda as pessoas dentro da minha casa, eu consigo ser útil no meu trabalho, eu realmente sou útil nos lugares que eu vou, eu sirvo nos lugares que eu vou. Então, o servir é justamente você cumprir o seu propósito. O objetivo dessa caneca aqui é guardar um líquido aqui dentro. Então, ela serve para isso. Ela é útil para isso. Então, a partir do momento que essa caneca não guarda nada aqui dentro, não serve de recipiente, ela não cumpre o propósito dela. E qual é o sentido de uma vida onde você não cumpre o seu propósito, onde você não serve para algo ou para alguém? Entende? Então, muitas vezes a gente tem perdido essa profundidade da autoestima, da autoimagem, da construção realmente da fortaleza interior, porque a gente quer truque, a gente quer coisas rápidas, a gente quer soluções rápidas. Então é por isso que existem mulheres lindíssimas, bem cuidadas, que estão com um corpo legal, com cabelo hidratado, aquele cílio enorme, mas que não conseguem se sentir bem com elas mesmas, porque falta essa noção de profundidade na autoestima. Não é só cuidar de si por fora, é cuidar por dentro, é cuidar dos outros, é realmente fazer da sua vida algo muito maior do que você. É cuidar de si, mas também aprender a se doar, a se entregar. Essa é a verdadeira autoestima. Não é um mero sentimento, mas algo duradouro, estável, que realmente vai te trazer fortaleza interior, que é fruto da sua dedicação em cumprir o seu propósito de vida.